Bom, já vamos a Brasília com a repórter Paula Lobão, que traz os desdobramentos da situação de Anderson Torres, preso no dia 14 de janeiro. Paulo, o Ministério Público Federal deve avaliar o pedido de soltura do ex-ministro e ex-secretário, ele foi preso na condição de ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, mas essa decisão somente deve sair depois do resultado da perícia da Polícia Federal. É isso, Paula? Seja bem-vinda. Boa tarde a você. Isso mesmo, Piotr. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fast News neste sábado. É isso mesmo, segundo esse laudo da Polícia Federal, que foi divulgado na semana passada, na quinta-feira, na verdade, na quinta-feira passada, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ele ordenou que o substituto dele, o Fernando de Souza Oliveira, impedisse que os manifestantes, que aqueles vândalos que participaram dos atos violentos do dia 8 de janeiro, não se aproximassem do edifício sede do STF, do Supremo Tribunal Federal. Como você disse, Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro. A defesa dele já fez o pedido ao Supremo Tribunal Federal pela soltura dele. Anderson Torres foi preso assim que chegou dos Estados Unidos, ele que passava férias com a família naquele país. Portanto, de acordo com esse relatório, com esse laudo da Polícia Federal, a defesa de Anderson Torres já solicitou a soltura dele, né? E a gente lembra também que naquele momento em que teve aquela operação da Polícia Federal de busca e apreensão na casa de Anderson Torres, no condomínio aqui em Brasília, foi encontrada uma minuta de decreto que seria usado para decretar estado de defesa dentro do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, numa possível tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais do ano passado, que deram a vitória ao presidente Lula. Pois bem, naquela época a gente também lembra que Anderson Torres havia dito que essa minuta, esse papel, estava numa pilha de documentos que ele iria descartar, que seriam triturados e descartados naquela semana mesmo, né? Agora, lembrando aqui, Piotr, a respeito do governador Ibanez Rocha, governador afastado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por conta aí desses atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, a investigação da Polícia Federal também apontou que o governador afastado, Ibanez Rocha, ele não se omitiu, ele não estava envolvido em qualquer ato que pudesse impedir a atuação das forças de segurança. Não houve qualquer ordem por parte dele para que as forças de segurança do Distrito Federal não atuassem naquele momento dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, e também Ibanez Rocha não estaria envolvido em qualquer omissão de informação que deveria ter sido repassada ao governo federal, e nem mesmo impedido a repressão por parte da polícia a esses manifestantes que invadiram e depredaram os prédios públicos dos três poderes no dia 8 de janeiro. Agora a gente aguarda um posicionamento aí da PGR a partir do momento em que a Polícia Federal aponta esse resultado das investigações feita pela PF, Piotr. Paula, vamos só retomar um trecho logo da sua participação inicial aqui, em que você fala daquele primeiro, das informações alegadas inclusive pela defesa do ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, de que ele teria dado exatamente voz de comando a quem o estava substituindo. Ele tirou férias logo no começo, né? Ele deixou o ministério, assumiu já a Secretaria de Segurança do DF, do Distrito Federal, e foi em férias. Depois teve todo aquele caso que aconteceu no dia 8, mas ele teria dado esse comando, e isso é exatamente usado pela defesa, como obviamente ele não teria tido culpa no processo todo que desandou naquele 8 de janeiro. Exatamente. Segundo essa investigação da Polícia Federal, Anderson Torres
ainda no cargo de secretário de Defesa, secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, ele teria sim ordenado ao que estava substituindo ele, porque a gente lembra que Anderson Torres estava de férias nos Estados Unidos com a família, e quem substituía ele à frente da Segurança Pública aqui do Distrito Federal era Fernando de Souza Oliveira, e a ordem que foi dada a partir de Anderson Torres para o Fernando de Souza Oliveira era para que ele impedisse que os manifestantes chegassem, se aproximassem do prédio, do edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma informação que foi apontada nas investigações da Polícia Federal. Paula, muito obrigado pelas informações. O professor Marcelo Suano está conosco, vai permanecer conosco durante esse Fast News aqui até as 2 horas da tarde. Suano, seja bem-vindo. Boa tarde uma vez mais. Tem uma coisa que chama atenção nesse aspecto, porque num primeiro momento, fato é que houve erro, algum erro. Aí precisa se apurar se foi um erro com culpa ou se foi um erro com intenção, o que obviamente muda completamente o julgamento dos culpados. Mas vamos lá, o que nós tivemos claramente aí parece que foi logo no começo, talvez uma antecipação, um exagero de se apurar culpados e se punir culpados, e todos os fatos que têm vindo de lá para cá, desde as câmeras que têm mostrado a possibilidade de manifestantes terem entrado, e não se sabe exatamente quem são os manifestantes antes no prédio, ou seja, antes de todo aquele acúmulo de pessoas que gerou na depredação. A depredação não vai deixar de existir, isso é um fato concreto. Agora, tudo que a gente tem apurado até agora demonstra claramente, pelo menos tem levado a pensar que pode ter havido, digamos, uma antecipação de julgamento em relação a possíveis culpados. Está se falando isso, inclusive, agora ao governador, que foi afastado do cargo, inclusive ao coronel da Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, que já foi solto, inclusive, e agora a defesa de Anderson Torres, o secretário de Defesa, também está fazendo a mesma alegação. Ou seja, está precisando de transparência nesse caso, é isso, né? Concordo plenamente, Piotr. Inicialmente, uma boa tarde a você, uma boa tarde a essa equipe fantástica da Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. Eu diria que mais do que uma antecipação, eu cada vez mais me assusta a forma como o processo legal tem sido tratado no Brasil, a maneira como os poderes estão se sobrepondo uns aos outros, em especial o poder judiciário está se sobrepondo, e ali ficou muito claro, algumas coisas são muito claras. É óbvio que houve um crime, sim. Tem que ser apurado e tem que ser punido pelo crime cometido. Quais são os crimes iniciais que você pode identificar? Sem qualquer contestação, há o crime de vandalismo. E eu não acho que esse é um crime menor, não. Por exemplo, se nós compararmos países como a Rússia, deixemos de lado quaisquer juízos de valor que possa fazer sobre o governo russo. Lá, o crime de vandalismo são 7 anos de cadeia, razão pela qual você não encontra um monumento, uma parede pichada, porque é vandalismo. Lá o cidadão toma conta da coisa pública e ele é obrigado a respeitar aquilo que é o patrimônio público. Esse crime existe. Agora, o que nós observamos? A partir deste ato, que ainda será identificado quem são os verdadeiros culpados, quem são os financiadores, quem são aqueles que poderiam ter, de alguma maneira, se beneficiado do ato, aqueles que realmente cometeram omissão dolosa, porque a omissão tem que ser verificada, não é apenas para o secretário de Segurança do Distrito Federal. A omissão, se porventura é real, que um relatório foi distribuído para 48 entidades, a omissão tem que ser verificada acerca de todos aqueles que, ao saberem disso, não tomaram nenhuma decisão. Mas voltando para concluir a questão da sobreposição dos poderes, me assusta desde 2017, quando se criou a jurisprudência, que possa ser dado ao Supremo Tribunal Federal o poder de retirar do cargo provisoriamente, afastar provisoriamente um governador de estado, que isso deveria ter a autorização da Assembleia Legislativa e deveria pertencer ao Superior Tribunal de Justiça e não ao Supremo Tribunal Federal. Mas infelizmente nós estamos vendo essas distorções. Isso é o que mais me assusta. Espero que a normalidade seja restaurada no país. Olha, só fazer uma observação, o professor Suano fala sobre o Superior Tribunal de Justiça, porque nós estamos falando com a autoridade, e a autoridade tem prerrogativa de foro, ou seja, ele só pode ser julgado por determinada corte. No caso de parlamentares, por exemplo, deputados, senadores, enfim, o presidente da República, são todos julgados no Supremo Tribunal Federal. Governadores de estado cabe ao STJ julgar. E aí, exatamente, essa observação que faz o professor Marcelo Suano de por que o caso foi parar diretamente no Supremo Tribunal Federal, além, obviamente, do afastamento sem consulta à Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Agora, tem uma outra coisa também, né, professor? Nós tivemos aí alguns fatos que chamam a atenção. O porquê da decisão do governo federal de determinar sigilo nas imagens
que foram divulgadas lá desde o começo do Palácio do Planalto em relação à depredação. Porque, vamos lá, ninguém vai colocar panos quentes naquilo. Aquilo foi uma depredação, aquilo é criminoso. E outra, você está atentando contra o patrimônio público. E patrimônio público é do público, você não tem direito de quebrar nada. Ponto. Isso é um fato. Agora, o que nós queremos é que faça-se justiça. E fazer-se justiça quer dizer apuram-se realmente todos os culpados. Aí vem, primeiro, o porquê do sigilo, o que chama atenção. Está se deixando de ter transparência num caso como esse, até porque as imagens foram divulgadas. É necessário se identificar todos, né, professor? Todas aquelas pessoas, quem são, qual a motivação delas, se elas receberam recurso ou não, de quem que elas receberam recurso, qual é exatamente o histórico delas, até do ponto de vista do espectro político, por que estavam atuando ali, essa é outra coisa. E, de novo, nós estamos falando de uma apuração rigorosa porque, de novo, atentou-se a algo público. E isso é muito grave. É perfeito. A transparência é necessária. Você colocar sigilo sobre as imagens, afinal de contas, se você deseja punir aqueles vândalos, punir os culpados, aqueles que tiveram benefícios direto ou indiretamente em relação ao ato, você não pode trazer sigilo. A democracia, já que tudo que se fala diz respeito à democracia, ela exige como um dos seus pilares a transparência acerca de todos os atos públicos. É óbvio que algumas questões precisam, sim, ter por razões de segurança, por razões de estratégia, por razões de segurança nacional. Mas isso está muito bem configurado. O que não pode é, num caso como esse, em que existe um crime que foi cometido, investigações que precisam ser feitas, em que se estabelece um sigilo sobre imagens que poderiam definir, afinal de contas, o nível de culpa e a quem cabe essa culpa. Não há, em hipótese alguma, a possibilidade de sigilo. Isso tem que ser liberado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é curioso quando você trouxe a questão do Superior Tribunal de Justiça, e aí nós isso é o que está configurado na Constituição. O que me assusta, Piotr, só trazendo esse tema, é como foi desde 2017, com um caso que aconteceu em Minas Gerais, eu creio, que criou-se uma jurisprudência. Mais uma vez, está sendo dado atribuição de legislar a quem não cabe legislar. Ora, porque criou-se uma jurisprudência que dá um poder como este, um poder em que um governador de estado é afastado, mesmo que seja provisoriamente, temporariamente, por um outro poder, por um poder que não deveria atuar sobre ele. São pontos que nós precisamos rever. A democracia no Brasil exige essas questões, que os poderes respeitem os seus respectivos lugares e, acima de tudo, que haja transparência sobre quaisquer atos que significam interesse público.